Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, depois de um culto maravilhoso com meus irmãos, onde eu tive a oportunidade de falar, tô até rouca, mas é isso mesmo, Deus manda, a gente fala. Eu tenho que compartilhar essa palavra com você em Deuteronômio, capítulo 1. Leia o capítulo 1 de Deuteronômio para que você entenda o que eu vou falar. O contexto é aquele contexto em que Moisés, envia pessoas para espiar a terra, 12 pessoas, cada um de uma tribo, e essas pessoas voltam com os seus relatos, E a palavra de Deus diz que somente que 10 deles vieram falando dos gigantes, falando do muro alto, falando dos perigos, falando de tudo de ruim que viram, de perigoso, e eles tiveram medo, eles foram covardes, e o pior, eles voltaram de lá e fizeram muitas pessoas ter medo também. Porque a covardia é contagiosa, o medo é contagioso. Essas 10 pessoas, esses 10 espias, eles não entenderam que havia um plano, uma promessa de Deus e que nada nem ninguém poderia impedir que essa promessa se cumprisse. E eles olharam as circunstâncias e eles temeram. Não só temeram, mas levaram medo para outras pessoas. Somente Caleb e Josué tiveram uma visão correta da situação. A visão correta da situação, amados, não é nem o pessimismo e nem o otimismo. A visão correta é o realismo com fé. Nós não podemos negar os problemas, mas nós podemos colocar o tamanho do problema da maneira que Deus vê. O problema é sempre menor do que a promessa de Deus. E aquelas pessoas que duvidaram, que temeram, aquelas pessoas não entraram na terra prometida. O povo de Israel era para ter ficado só 3 a 6 meses para entrar na terra prometida. E por causa dessas pessoas que não creram, Deus deu uma sentença para elas. Deus disse, olha, a minha promessa vai se cumprir, mas não vai ser com a sua geração. Eu vou esperar e vocês vão morrer no deserto. Somente os seus filhos entrarão. Eles verão a promessa se cumprir. Porque vocês duvidaram, porque vocês temeram, porque vocês foram covardes. Então, Josué e Caleb, eles sabiam que aquela terra era boa, manava leite e mel, mas eles também sabiam das dificuldades. Só que eles disseram, mas se Deus disse que a gente vai tomar posse, a gente vai. E o que Deus está te dizendo que vai acontecer na tua vida, que você teme e que você insiste em olhar as circunstâncias e temer. E essa palavra foi muito forte para mim e eu quero compartilhar ela com você. Cuidado com quem rouba a tua coragem. Porque as pessoas que roubam a tua coragem, elas roubam o teu sonho. Só que o sonho de Deus ninguém rouba. E se você não tiver coragem, é só você que perde. Porque a promessa de Deus vai se cumprir comigo ou semigo, com você ou sem você. A promessa de Deus, ela se cumpre. Resta saber se eu vou ver, resta saber se eu vou experimentar, ou se é outra geração que vai ver. Será que é as minhas filhas que vão ver, os meus netos que vão ver? E eu vou morrer no deserto? Eu que decido isso. Como eu olho para as promessas de Deus. Se eu fito realmente na palavra que Ele me diz a respeito da minha vida, da minha história, do plano que Ele tem para mim, para você, para nossa família, para nossa nação. Como você tem se posicionado? Você é o Josué e Caleb que vão entrar, que vão ver, que vão contemplar? Ou você está como aqueles 10 espias que chegaram não só temerosos, não só covardes, mas eles minaram a coragem das outras pessoas? Tem tantas pessoas minando a coragem da gente. Então, eu quero falar de 4 situações que minam a nossa coragem, que roubam a nossa coragem. A primeira situação é a voz interior da gente. Sabe por quê? Porque a gente já teve tanto trauma, a gente já passou por tantas dificuldades, que na hora que a gente está diante de um desafio, diante de algo que Deus quer nos dar, a gente lembra do trauma, a gente lembra da dificuldade e a gente pensa, não, vai acontecer de novo, não vai dar certo. Então, a nossa voz interior nos atrapalha de realmente termos a coragem para alcançar a promessa.
Essa é a primeira voz, é o primeiro roubador de sonho. E como é que a gente resolve? A gente resolve isso renovando a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Quando nós acessamos a nossa mente humana, limitada, a gente esmurece, a gente teme. Mas quando a gente acessa a mente de Cristo que está em nós, a gente tem coragem. Então renove a sua mente para que essas vozes interiores venham da mente de Cristo que está dentro de você. Nós também temos a voz das circunstâncias. O roubador de sonho, a própria circunstância. Você coloca a circunstância no patamar que ela não deveria estar. Você realmente prefere acreditar que naquilo que os teus olhos te veem do que naquilo que Deus te prometeu. Deixa eu te falar, não é que essas circunstâncias não existem. Elas existem. Mas elas não têm ou não deveriam ter poder para lhe parar. Jamais. Se Deus te disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você só tem que ter cuidado se foi Deus que te disse. Porque às vezes algumas pessoas acham que Deus falou, que Ele não falou. Mas aquilo que Deus falou, na sua palavra e no seu coração, confirmado que veio dEle. Você não tem que temer nada nem ninguém. E nem as circunstâncias, nem os muros altos, nem os gigantes. Você tem que prosseguir dentro dessa direção que Deus está te dizendo. Não dê ibope para as circunstâncias. Você vence as circunstâncias com a fé. A fé, ela vai diminuir as circunstâncias. Ela vai diminuir o gigante. Ela vai destruir os muros. Eles estavam lá, eles existiam, mas a fé tira o poder das circunstâncias e coloca o poder em Deus. Terceiro roubador de sonhos que eu quero compartilhar com vocês. Pessoas que nos amam. Muitas vezes Deus disse pra gente fazer alguma coisa e a gente começa a compartilhar que a gente vai fazer, que a gente vai alcançar, que a gente vai lá. E essas pessoas que nos amam, elas sabem que vai ser difícil. Elas sabem que vai ser a luta grande. Sabem que não é fácil. E elas querem te proteger. E elas dizem, não vai dar certo. Não entra nisso, não é pra ti. Todo mundo se perde se entra nisso. Você vai entrar nisso. Só ter trabalho, só ter dor de cabeça, só se desgastar. Não vai. Às vezes são pessoas que nos amam. E a gente fica indeciso se a gente vai obedecer à voz de Deus que diz, vai, Adriana. Ou se a gente vai obedecer à voz de alguém que nos ama e que quer nos proteger. Quer que a gente fique ileso de todas as dificuldades do mundo. Cuidado. Cuidado em ouvir a voz de pessoas que te amam e colocar essa voz acima da voz de Deus. Porque se Deus te falou, tenha coragem. E o quarto roubador de sonhos, sabe quem são? São aqueles que não têm coragem. E eles se incomodam com a sua coragem. São aqueles que querem ficar no deserto e morrer no deserto, mas eles não querem ficar sozinhos. Eles querem mais gente com eles. Se eu não tenho, se eu não conquisto, eu também não quero que você conquiste. Você tem que se acomodar no seu lugar, no mesmo lugar que eu tô, sabe? Sem crescer, sem amadurecer, sendo a mesma pessoa sempre, com o mesmo mimimi, sem evoluir. Essas pessoas, elas minam a tua coragem, porque elas não têm a tua coragem e não querem que você tenha, não querem que você conquiste. Saia de perto dessas pessoas. Fique junta de pessoas que acreditam na promessa. Fiquem juntas de pessoas que estão prontas para entrar e tomar posse dela. Fique juntas de pessoas de fé, de pessoas de coragem. O covarde não herdará o reino de Deus. A Bíblia fala. Às vezes a gente quer falar das outras listas, né? Homossexuais, mentirosos, feiticeiros. E os covardes? Tem muita gente covarde. Tem muita gente covarde vivendo uma vida medíocre. E quando a gente tem coragem de viver uma vida melhor, eles nos julgam, eles nos condenam. E eles tentam trazer a gente de volta para o deserto. Não volte para o deserto. Não faça companhia para covardes. Pelo contrário, você tem que usar a sua coragem para contagiar outras pessoas que precisam de coragem. Mas não permita que elas te suguem para baixo. Existem pessoas na tua história, na tua vida, como na minha, que não querem ajuda. Elas querem sugar as nossas energias. Só isso. E elas querem que a gente desça ao nível delas. Elas não querem subir de nível. E elas se incomodam quando você sobe de nível, quando você amadurece, quando você conquista. Então são esses 4 roubadores de sonhos. A tua voz interior
baseada nos teus traumas, naquilo que não deu certo, que você acha que não vai dar certo. Você vai vencer isso, renovando a sua mente, acessando a mente de Cristo que está à sua disposição. Depois, as circunstâncias que são reais, mas elas não são maiores do que o teu Deus. Elas não têm mais poder do que o teu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo mente 24 horas para que você sinta medo. E tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo tem esse objetivo de fazer com que você tenha medo. E você não tenha mais coragem para viver, para trabalhar, para lutar. Presta atenção. Se você está dando ibope para a voz do inimigo, que faz com que tudo pareça perdido, se Deus diz que não está perdido, não está. Obedeça à voz de Deus. Tenha coragem e não dê ibope pro medo. E o diabo usa circunstâncias, e ele pinta as circunstâncias até piores do que elas são, para te aterrorizar, para trazer pavor no seu coração. Terceira, pessoas que te amam, elas têm até uma boa intenção, mas elas podem estar atrapalhando você de chegar onde Deus planejou para você, o sonho de Deus para você. Então, não dê esse poder para essas pessoas, porque ninguém te ama mais do que Deus, e Ele vai te amar para sempre. E quarto, pessoas que não têm coragem e querem que você também fique nessa mesma posição de covarde, de medroso, de desistir. O que você vai escolher hoje? Quem você quer ser? Josué e Caleb, que vai entrar e que vai tomar posse? Ou você quer estar no meio daqueles 10 que ficaram rodando 40 anos no deserto e que morreram lá? Porque Deus disse que ia ser assim. Sabe por quê? O maior pecado é a incredulidade do nosso coração. Uma pessoa incrédula, ela não ganha nada com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas pessoas, elas foram reprovadas pela sua covardia, pela sua incredulidade. E elas morreram no deserto. Deus não tinha plano para elas. E eu fico impressionada que eram pessoas que saíram do Egito, que viram sinais, viram maravilhas. Saíram a pés enxutos no meio do Mar Vermelho. E achavam que Deus não ia fazer eles conquistarem a terra prometida. Achavam que Deus tinha sido ruim. Que Deus queria que eles morressem. Não, minha amiga, meu amigo, Deus não quer que você morra no deserto. Você só vai morrer no deserto se você for covarde. Se você não acreditar nas promessas. E é essa palavra que eu deixo para mim e para você. Que essa semana seja uma semana de coragem. O Brasil precisa de pessoas de coragem. Para ser reconstruído. Sua família, sua igreja precisa de pessoas de coragem. E se não for você, Deus vai levantar outros. E você vai morrer no deserto. E eu não quero que você morra e eu também não quero morrer no deserto. Eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo te edificou, você espalha ele para o máximo de pessoas possíveis que estão precisando de coragem. Amém? Boa semana. Que Deus nos abençoe.